Olá, pessoal. Boa noite. Bom, tô entrando aqui incrivelmente pontual, que não é uma característica minha, mas hoje receberemos mamães que têm horários, né, com a questão de cuidado das crianças. A gente sabe que a gente já tem uma vida meio corrida, né? Deixa eu beber só um golinho d'água. E aí, estou aqui novamente com mais um episódio, né, da série 23 Trajetórias e uma Única Paixão, o Esporte, que eu tenho batido um papo muito legal com os nossos coautores do nosso livro, né, Médicos Atletas, 23 Trajetórias e uma Única Paixão, o Esporte. Bom, hoje receberemos... antes, deixa eu falar, tô com um filtro aqui e a Flavinha já chegou. Eu tô com um filtro aqui da doutora Ana Simões para dar uma... Gente, eu não uso maquiagem, mas só de ter esses cílios aqui no filtro eu já tô mega feliz. Eu tô usando esse filtro em homenagem a ela. Primeiro porque ele é lindo e segundo porque ela também estaria compondo aqui o nosso bate-papo, que são as três corredoras do grupo, porém ela tá dando uma aula, ela teve um probleminha e não pôde estar. Ela vai estar mais à frente aí nas próximas lives com os próximos colegas. Vou chamar a doutora Flávia, que já chegou. Hoje eu vou bater um papo com a doutora Flávia e a doutora Andressa. Vocês vão conhecer um pouquinho da história delas. Como eu sempre falo, é muito bom porque a gente está conhecendo, porque são várias trajetórias. A gente chega pro mesmo objetivo, que é a paixão pelo esporte. E ela não entrou, deixa eu chamar de novo. Que é a paixão pelo esporte, porém, cada um da sua maneira, com a sua história de vida, né? Deixa eu ver se eu convido por aqui. A Andressinha já chegou também. Já convidei as duas, daqui a pouco elas estão entrando. Espero que a minha internet ajude, que aqui no Rio a internet deu uma oscilada boa. Olá! E E aí? Boa noite! boa noite. Eu tô convidando vocês, mas eu acho que a internet está oscilando e de vez em quando não vem. Mas a Flavinha também já Ah, chegou. deu agora para mim só. É, tá Aham. dizendo que ela não está conseguindo participar. Provavelmente essa instabilidade aí. Bom, É. eu vou começar. Ih, entro. Eu mandei tanto Quem me convite aqui, comprou tô fuzilando. foi Flávia. Oi, boa noite. Boa noite. E aí, meninas, eu tô falando pro pessoal que eu tô com um filtro da Aninha em homenagem a ela. Que ela estaria aqui com a gente, mas tá Maravilhosa. dando uma aulinha, mas não tem problema. Aqui é tudo junto e misturado. Exato. Deixa eu ver se eu acho dela, eu também ponho. Aí a gente fica tudo de Ixi, olha, Diana. Diana, é bom dia Valentes. Eu tô procurando, é que tem tanto, né, gente? Que pelo Gente, tem amor de muito. Deus, Você olha já isso. usou, Andressa? Não, tô tentando achar aqui também. O filtro dela me deixa com um cílio maravilhoso. Gente. Que Ai, é isso? Então, é maravilhoso. Eu não sei por que que não tá aqui, mas eu uso direto, porque é muito, fica bonito mesmo. Mas eu Muito não achei. bonito. Não tem Não problema, achei. não tem Tudo bem. problema. Meninas, muito obrigada, tá? O tempinho aí que vocês estão dispondo pra gente, aí para conversar, para o pessoal conhecer um pouquinho da história. O livro, eu uso o meu, tá vendo? Que é a minha capa. Eu sempre falo que não é essa capa, né, de quem for comprar, mas o meu livro é assim, olha, todo rabiscado. Aqui, ó, todo rabiscado. Eu rabisco a história, eu estudo a história de vocês. E, e aí eu vou fazer uma breve apresentação, tá? Eu tenho um monte de perguntas. É claro que se alguém quiser perguntar, pode mandar. Sempre falo que é mais fácil mandar a pergunta num balãozinho de interrogação, porque nos comentários fica passando e eu me perco. Mas vamos lá. Estou aqui com a Andressa Biscaro.
O Instagram da Andressa, para quem não conhece, é @AndressaBis. Mantém, né, Andressa, esse Insta. A Andressa, que é corredora, ginecologista, obstetra e ultrassonografista. Bom, deixa eu já apresentar a Flavinha. O da Flavinha é coisa pra caramba, gente. Vamos resumir. Enquanto uns são diretos, outros... Olha, igual o do Marcos. Era uma página, eu só falei, Marcos, vou pular alguma... Eu olhei, nossa, galera escreveu. Uma figura. Então, estamos aqui também com Flávia Oliveira. Flávia que... Ela é corredora, mas vocês vão saber aqui também ao longo da historinha que nadou pra caramba. Ela tem... Eu sabia, bati o olho na Flávia e falei, ela nada. Tem um porte. Eu já imaginava. Flávia, o arroba dela é doutora.flaviapediatra. O Instagram dela é mega informativo, assim como o capítulo. Eu separei uns trechos aqui para dar um docinho na boca de vocês, porque Flávia lê muito. E aí como eu já acompanho ela, eu vi que tem trechos, né? Ela foi pegando assim, um pouco de conhecimento, de leitura, que ela lê muito, ela dá muita dica de livro boa. E ela foi compondo o capítulo assim. Bom, Flávia é formada na Faculdade de Medicina do ABC, que mais? Pediatra e neonato. Flávia também, lá na frente, gente, eu vou pedir para ela falar mais um pouquinho, mas em um momento da vida dela, ela começou a enxergar, a conhecer, a viver a medicina do estilo de vida. Gente, vocês me dão um segundo, eu tô pingando aqui, eu esqueci de ligar o ventilador. Só um segundo, eu juro que eu volto, só um segundo. Tá calor, aqui também tá calor. Aqui em São Paulo tá muito quente. Mas tá tranquilo. Nossa, aqui tá calor, aqui tá bem quente. Cara, não dá, o Rio de Janeiro tá impossível. Não, aqui tá 35, 30. Voltei. Cara, o Rio de Janeiro tá impossível, tá um calor. Eu terminei de tomar banho, eu tô pingando aqui, eu falei, não, eu esqueci alguma coisa, era o ventilador. Voltei. E aí, vamos lá, que eu tenho minha cola aqui de várias perguntas. Primeiro, eu queria pedir para vocês se apresentarem, né? Quem é a Andressa? Andressa, que o capítulo dela se chama Minha Vida Tão Corrida. Eu tô torta. Minha Vida Tão Corrida. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, que você falasse um pouquinho, Andressa, quem é você? Né? Que eu te apresentei de uma maneira muito formal. Mi, então, psicologista e ultrassonografia é um exercício, porque como eu trabalho bastante atendendo parto, principalmente conciliar uma fica mais complicada, né? Porque a minha agenda do consultório eu consigo, mas em outras clínicas um pouco mais pacientes têm idade gestacional. Então, o ultrassom acabou que eu uso aos plantos e tal. Mas eu nasci em Joaçaba, que é o oeste. Tá cortando o seu áudio para mim. Eu ia perguntar isso para a Flávia. Para mim tá cortando também um pouquinho. Tá, peraí. Aqui. É só o áudio, não tá travando, né, Flávia? Não, você não tá travando. A imagem tá boa. Isso. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, eu saí do oeste de Santa Catarina bem jovem, assim, para poder estudar, porque quando a gente mora no interior não tem muitas opções, assim, né? Eu queria fazer medicina e na minha cidade não tinha. Então, eu acabei indo para Curitiba para fazer cursinho pré-vestibular. Passei no meio do ano para Criciúma, né? E na metade do ano não tinha na época, eu nem sei como é que funciona agora, porque já tem muito tempo, mas não tinha vestibular nas federais. E aí, quando eu passei, meu pai falou, vai para Criciúma e resolve isso de uma vez.
Aí eu comecei a faculdade em Criciúma, fiz residência de ginecologia e obstetrícia na Carmela Dutra, em Florianópolis. E depois da ginecologia, o meu marido mudou para o Rio. Nós éramos namorados na época e ele foi para o Rio para fazer cardiologia e depois acabou ficando para fazer hemodinâmica. E eu mudei para o Rio de Janeiro meio que na loucuragem, assim, sabe? Vou trabalhar, vou estudar mais um pouco. E aí no Rio eu acabei entrando na residência de ultrassonografia na maternidade escola da UFRJ. Da UFRJ. Isso. E como era uma carga horária mais tranquila, que não me exigia tanto, eu trabalhava e fazia mestrado na UF, na Federal Fluminense. E aí acabei morando no Rio e trabalhando no Rio por um tempo antes de voltar para Criciúma, né? E aí retornei para Criciúma, que fazem 7 anos que eu moro aqui, e agora provavelmente não mudo mais, porque já tem consultório estabelecido, tudo, né? Sabe o que eu achei legal de curioso? É que você diz que você teve uma influência o que te motivou a fazer medicina foi a influência dos círculos bíblicos. Eu achei interessante isso, né? Porque ao longo das conversas, cada um teve uma motivação, outros não tiveram e já nasceram. Tipo, Flavinha, que nasceu querendo ser não só médica, como pediatra aos 4 anos, mas como foi essa influência de círculo bíblico? Então, é que tem algumas coisas que são do interior, né, Mi? Tem coisas que são muito características. Na cidade que eu moro, que eu morava e que a minha família morou até muito recentemente, é uma cidade pequena. Então, as pessoas têm um hábito de fazer círculo bíblico, de estudar a Bíblia, de fazer encontros semanais, de levar a santinha de residência em residência. Então, a minha mãe, quando era a hora de entregar a santinha, ela mandava eu, minha irmã, leva a santinha na vizinha. E aí chegou uma época que esse círculo bíblico foi transferido para dentro do hospital da cidade, na capela do hospital. Então, toda semana eu comecei a conviver com o ambiente hospitalar e foi ali que me despertou uma curiosidade, né, de saber como é que era a profissão médica. E aí foi despertando. E eu não tenho nenhum médico na família, nenhum exemplo, não sabia como é que era a rotina, só imaginava aquilo que acontecia por circular no ambiente hospitalar mesmo, né? Exato, você diz que você via a rotina, né? Acabava gerando uma curiosidade e se interessou. Muito legal, muito legal. Isso, e aquele pessoal vestindo branco, porque cidade pequena, todo mundo... Hoje em dia já não tem mais isso, né? Eu imagino que nenhum lugar tenha, né? Mas a gente identificava o profissional da enfermagem, o médico, porque eles vestiam branco da cabeça aos pés, né? E aí... chamava atenção. E a minha mãe sempre conta que eu espiava na frestinha das portas para enxergar os doentes internados. Então eu chegava e eu ia lá na portinha e espiar, né? Então essa foi a influência inicial. Muito legal. E outra, legal. Agora, olha essa. Então, eu vou descobrindo curiosidades nos capítulos de vocês. Muito interessante. E Flávia vai e me dá o nome do capítulo, Meu Estilo de Medicina. E vocês vão entender ao longo da conversa por que ela tem esse estilo de medicina. Mas ela começa o capítulo dela escrevendo assim: posso dizer que minha história com o esporte começou com o nascimento do meu pai. Aí eu li assim, eu falei assim, calma aí, gente, calma aí. A história com o esporte começou com o nascimento do pai. O nascimento do pai, e a gente começa, cara, assim, muito maneiro. Vocês escrevem, e aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, é claro, ela vai e fala que o pai é aquele pai clássico, fanático por futebol. Não só o pai, mas o irmão também, né, Flávia? Muito, e aí, muito também. Eu lendo a história, eu falei assim, ela conviveu no meio de meninos. Era aquela menina lá no meio do papai e do irmão apaixonados por futebol. E eu falei assim, gente, ela foi descrevendo isso, eu falei assim, ela vai ser jogadora de futebol. Ela queria ser jogadora, ela queria. Porque ia nos campeonatos, torcia, não era? Tinha uma influência muito grande do seu pai. E muito legal que, assim, primeiro, muito legal mesmo, porque nessa época, né, a gente sabe que culturalmente
A gente já viu, né, nós estudiosos da medicina e do esporte, da atividade física, a gente sabe que é relatado que meninas têm esportes, que a atividade física em meninas e mulheres é menor, né? A gente vê que tem uma maior inatividade e a gente sabe que isso tem uma influência cultural. E nessa época, Flávia já era levada para os jogos de futebol. Isso eu achei fundamental. Cara, eu achei muito massa da influência da sua família, dos homens da sua família. Sim, exatamente. Né? E aí, eu já vou deixar você detalhar isso. E aí, eu achei outra coisa muito legal, que você convive no clube, né, do trabalho do seu pai e descobre a natação. Então, assim, ali naquele meio, realmente agora eu entendo por que a sua história com o esporte nasceu com seu pai. Agora eu entendo. Nasceu com meu pai, exatamente. Assim, a minha história com o esporte nasceu com meu pai e a minha história com a medicina nasceu do além, porque eu também não tenho ninguém na família médica, nunca tive. E quando eu tinha 4 anos, eu já falei que queria ser pediatra, queria ter um consultório e tudo mais. Não sei de onde vem isso, gente. É uma coisa que não dá para explicar, né? Tem coisas que a gente só sente e deixa levar, né? Deixa Deus levar o nosso caminho. Mas meu pai, ele tinha essa coisa do futebol e ele era funcionário do Banco do Brasil e tinha o clube do Banco do Brasil. Ele praticamente fundou o clube. O clube só tinha um campo de futebol e um lago e ele ia lá. E aí depois, quando meu irmão é 7 anos mais velho que eu, e eu brinco que naquela época não tinha celular, né, gente? Então eu era obrigada a assistir os jogos. Eu não tinha opção, assim, eu não tinha como ficar viajando. Então eu prestava atenção, eu xingava o juiz, meu pai, eu ficava com pedaço dele. Então, assim, era um negócio que eu realmente participava. E aí virou uma coisa natural. O nosso fim de semana era basicamente isso, era participar dos torneios do meu irmão. E eu fiz balé, fiz ginástica olímpica, depois eu fiz balé e a natação apareceu porque o clube era gigante, tinha um monte de piscina, estavam um dia nadando e um salva-vidas. Falou, nossa, você parece que tem jeito, né? Você devia ver, tal, não sei o quê. E eu sempre falo isso, gente, às vezes a gente fala uma coisa para uma pessoa e não tem noção do impacto que isso pode causar na vida dela. Às vezes uma palavra de incentivo, às vezes a gente fala, não vamos falar. Assim, se tá com vontade e é do coração, sabe? Eu acho que a gente tem que falar. E a pessoa falou. Aí meu pai falar, então vamos lá, né? Vamos ver. E aí eu comecei a nadar com 10 anos, eu comecei a nadar mais velha, né? E aí eu fui dos 10 até terminar a faculdade mergulhada na natação. E aí depois que eu entrei na residência, aquela fase que você fica meio, né? Parado, meio fazendo musculação. Eu nunca parei totalmente, né? Mas na faculdade eu nadei muito, mas depois na residência já não foi tanto. E aí quando eu tava grávida do meu segundo, eu comecei a ir para a parte de corrida, né? Que eu achei que eu nunca na vida ia correr, achava coisa de gente doida, gente com problema mental. E aí eu grávida comecei a dar uns trotes e tudo mais. Então foi muito diferente, né, esse caminho. E agora que eu tô com uma lesão meio chata aqui, eu voltei para a piscina. E eu não queria, mas o meu chefe falou, não, vamos para a piscina. E é engraçado, porque faz 10 anos que eu não nado. E parece que foi ontem que eu parei de nadar, porque parece que o negócio ativa, né, gente? E aí eu tô nadando, e assim, o meu corpo responde bem melhor do que na corrida. Sabe, assim? É que eu sou teimosa na corrida, mas o negócio é realmente a água, né? Então, acho que minha história do esporte realmente foi isso, e da medicina acabou sendo dessa maneira também, que nem dela, que não tinha ninguém. Acabei entrando na ABC, a gente não tinha muita grana, e aí quem pagou grande parte da minha faculdade foi meu irmão. Eu vendia bolo na faculdade, brigadeiro, para ter uma grana. Sempre foi muito duro, muito difícil, né? E depois, quando eu fui para residência, eu queria fazer residência realmente ou no HC ou na Santa Casa, porque eu via que tinha uma estrutura para pediatria melhor. O ABC, na época, não tinha pronto-socorro de pediatria, sabe? Eu achava que era necessário ir para um lugar um pouco maior. Eu acabei fazendo residência de pediatria, depois eu fiz NEO,
Depois eu fiz pós de perinatologia no Einstein para complementar, e aí depois a gente vai falar, e eu fui para medicina do estilo de vida e coaching de saúde, que eu terminei minha pós agora, semana retrasada. Então, Uau! Vocês foi. são muito demais. Ô, Flávia, tu sabe que tu falou assim que tu queria ser pediatra desde sempre, né? E eu falava na Sim. época da faculdade que a única coisa que eu tinha certeza que eu não seria era ginecologista e obstetra. Nossa, sério? Ai, que E eu- coisa! E eu tenho a minha bisavó por parte de pai. Você Foi a fala única- isso. Foi a única parteira da cidade durante muito tempo, né? Então, eu achava que eu nunca ia conseguir, na época, suturar uma episiotomia, porque eu achava aquilo muito complicado. Então, eu dizia, nunca vai ser a especialidade que eu vou escolher. E tô aqui. E Você eu vê acho como é muito que é, né? e eu acho muito legal, assim, eu te acompanho ali no Insta, a influência que tu tem sobre os teus filhos, o exemplo que tu dá. Sim. Porque as mulheres têm muita dificuldade de resgatar atividade física, de manter durante a gestação, né? Porque muitos médicos, Exatamente. inclusive, não apoiam. Contraindica, exato, é um absurdo, né? Ai, Se gente. tu falar assim, ó, gestante que corre pode correr, continuar correndo, a maioria vai continuar dizendo que não, e a gente sabe que verdade. pode manter, que não tem problema nenhum, a não ser que exista uma contraindicação, né? Verdade. Exato. E depois as mulheres têm dificuldade para resgatar o exercício físico depois que ganham o bebê, né? Então, o exemplo que tu Exatamente. dá para os teus filhos é incrível, assim, né? Obrigada. Agora eu tô grávida e eu fico pensando, Ai, que não linda. quero- Isso que eu ia quero falar agora, isso que eu ia falar agora. Ela tá vivendo esse momento, né, do que pode, ela tá mostrando muito, né, Andressa? Ela e vai, tô ela... continuando. Aham. É isso aí, tem que manter firme. É uma coisa que a Mi falou e que é mesmo, é estatístico, né? Os meninos vão mais para o esporte, naturalmente. Se você vai numa festinha e tem uma bola, pronto, eles estão jogando, né? As meninas são mais da conversa, da brincadeira, né? Da boneca. Não é que todas são assim, vai ter menina que vai. Não, Mas eu falo muito isso no consultório para os pais de meninas. Eu falo, olha, vocês têm que investir desde pequeno para construir essa base, para virar um hábito e, assim, não tem muita opção, sabe? Aquela coisa que a vida vai te levando. Porque se esperar chegar à adolescência para incentivar a prática esportiva, Não vai rolar. invariavelmente vai ser muito difícil, né? Os meninos não, os meninos eles realmente se engajam mais, isso é estatístico, tem trabalho mostrando isso. Então, foi importante que você falou, Mi, porque quem é mãe, pai de menina, realmente tem que ficar um pouco mais em cima para incentivar a prática esportiva. É verdade. Bom, e aí, né, a Andressa vai, conta que muito legal, porque eu também fui goleira de handball na escola lá. Porque umas coisas você vai descobrindo, você não imagina da pessoa, né? Isso, mas eu nem imaginava, porque a Andressa, goleira de hand, aí dançarina também, dançou na faculdade, né? Que é uma atividade muito comum, né, no meio feminino, e eu acho no meio das meninas adolescentes, e eu acho mega importante incentivar, porque movimenta, dá para você fazer um treino bom. E aí me espanto no capítulo da Andressa, que ela tem um médico atleta, na verdade, assim, gente, que eu também eu não conhecia, eu não esperava. Ela tem um médico atleta em casa, que era para ele estar aí junto com ela. Porque ela vai e escreve assim, ó. Primeiro, uma semelhança entre vocês. Ela bota que corrida não foi amor à primeira vista para ela. E da mesma maneira a Flávia coloca que era coisa de doido, que nunca ia fazer isso. Isso eu achei incrível. Eu tô assim impressionada, porque eu falo sempre, né, gente, eu não gosto de correr, eu só corro por causas nobres. Eu fico, será que um dia eu vou ser igual a elas? Será que a chavinha vai virar? É que nem minha amiga falou assim, eu corri e não gostei. É que você tentou errado, tenta de novo. É verdade, é isso aí. Tu pode até demorar um tempo para começar a gostar, né, Flávia? Mas invariavelmente todo mundo acaba gostando, né? Exato, exatamente. E aí a Andressa coloca que ela, para falar de corrida, ela tem que falar da história do marido, né? Que é o Péricles. Eu não sei nem se ele tá aí, que ele é Também não vi. Não sei se ele entrou. Conta aí um pouquinho, como é que a corrida entrou nessa vida aí tão inesperadamente?
Então, eu sempre fiz exercício físico minha vida inteira, né? Mas mais ginástica, nunca tive um esporte assim, eu me dedico a tal esporte, né? E achava exatamente que correr era coisa de maluco, que eu nunca ia conseguir, eu andava, caminhava e não conseguia render muito, tentava dar um trotinho 100, 200 metros e língua para fora, pensava, não, nunca vou conseguir. E o Péricles era sedentário e viciado em Coca-Cola. E ele tomava Coca-Cola normal. E eu falava, tu tem que parar de tomar essa Coca-Cola porque tu tá ficando obeso, porque não sei o quê. Como é que um cardiologista vai ser obeso? Uma pessoa que está lidando com dos sistemas que mais tem acometimento por obesidade, por sedentarismo, por um hábito alimentar ruim, né? E a gente discutia de vez em quando isso. E a gente foi morar no Rio e ele começou a descer na esteira do prédio e aí ele fazia 5 minutos e voltava. Odeio, não quero mais fazer academia e voltava pro sofá. E aí ele começou a correr ao ar livre. Ali no Aterro do Flamengo, a gente morava ali pertinho, é maravilhoso, né? Não tem como tu não gostar daquele lugar, né? É maravilhoso. É lindo. E aí ele começou com 5, dali um pouco ele começou com 10, dali um pouco foi para 15 minutos, e aí ele começou a participar das provas de rua. Quando ele começou a participar das provas de rua, ele apaixonou pela corrida. E aí ele correu 10, aí ele correu 15, e aí eu lembro que quando ele correu 16 quilômetros, que ele atravessou o portal chorando de emoção, ai, gente, muito legal. Aquilo me tocou, sabe? Eu pensei, cara, ele conseguiu correr 16 quilômetros. 16 quilômetros é coisa pra caramba, né? Aí eu comecei a participar também. E aí, praticamente todo final de semana tinha prova no Rio, né? A gente correu todos os finais de semana que tinha prova, a gente começou a correr. E aí eu comecei a gostar. Mas mesmo assim foi difícil sair dos 5, sabe? Porque a galera acha que, vou começar já correndo 5 quilômetros. Exato, é. Todo mundo começa devagar. Ninguém começa correndo 5, correndo 10, correndo uma maratona, né? Todo mundo intercalando corrida com caminhada, né? E o interessante da corrida, não sei, Flávia, se aconteceu contigo, mas eu lembro que a primeira corrida que eu fiz de 5 quilômetros no Rio, tinha um rapaz que era obeso. E eu não tinha preparo físico ainda, né? Que eu considerava, eu vou completar essa prova tranquila. E eu pensei, não, eu só preciso chegar na frente dele, porque eu julgava que ele estava menos preparado que eu. Olha porque só. a gente faz os julgamentos assim, né? Direto na academia. Esse aí parece que não pega peso, parece que não corre. E aí fui a corrida inteira atrás dele. E não conseguia chegar, Daí, nos últimos 100 metros, como ele era mais pesado que eu consegui passar ele. Então, a corrida te desconstrói muitas coisas. Constrói muitas e desconstrói outras, né? E aí fui pegando gosto, mas muito legal. Realmente eu só comecei a me dedicar mesmo depois que eu descobri o diagnóstico um fator de risco para doença autoimune, né? Aí que eu peguei firme no exercício, mas falhei. Verdade. É uma outra parte, né, do seu incentivo. A Ju tá falando que quantos gordinhos conseguiram chegar na minha vida? Assim como na corrida, quando você está na frente de um homem, eles também, às vezes, dependendo do homem, eles ficam bem ofendidos, né? Já aconteceu uma vez, eu acompanhei uma amiga minha, na primeira maratona dela, no final, né? Eu não era maratonista ainda, eu corri os últimos, 20 quilômetros, metade com ela. E aí, eu sempre corro com o cabelinho assim, sabe, gente? Eu ponho o laque, eu fico arrumadinha, assim. E aí, linda! Porque não teve nada, né? Não sou obrigada. E aí, eu passo blush, eu fico bonitinha. E aí, eu passei do lado dele, e ele olhou assim pra mim, pra minha amiga, ele falou, nossa, mas nem suada vocês estão. Tipo assim, indignado. Falei, pra você ver, meu amigo. Tchau, ó. Um beijo no ombro pra você. E fomos. E assim, já aconteceu, já percebi que incomoda. Não são todos, tá? Porque tem muitos que incentivam, enfim. Treino com vários que são incentivadores, mas também tem isso, né? Tem um julgamento de tudo, né, gente? Ser humano. E eu acho que é complicado. Eu acho que, assim, a corrida, a limitação tá muito na cabeça. Na cabeça. Você não sabe a limitação da cabeça da pessoa. A pessoa pode ser obesa, enfim.
E aí eu queria até aproveitar e passar uma mensagem para quem está ouvindo, que às vezes, assim, não é que a gente tem que, obesidade, tudo bem ser obeso, não é essa questão, mas é mais importante você ser ativo, né? Se você comparar um obeso ativo com um magro sedentário, isso é estudos que mostram, né? Quem tem mais chance de morrer é o magro sedentário, gente. E muita gente, quando eu falo isso, fica, nossa, doutora, sério? Eu falo, sério? Assim, quem é ativo de verdade não é atleta, que isso é outra coisa, você não precisa ser atleta. Você tem que ser ativo, buscar se movimentar, né? Isso vai fazer você ser mais saudável. Porque tem gente que às vezes não vai ser magro, muito magro, é uma coisa da biologia da pessoa. A questão são as escolhas que ela faz, né? Com a vida dela, né? Então, às vezes o cara é magro, sei lá, X, come mal pra caramba, é sedentário, e aí porque ele é magro, ele acha que tá tudo bem. Tá tudo certo e não tá. E tem estudo também, né, mostrando isso. Então, assim, Tem não são coisas viajantes, Não é exato. achismo, né? Eu não tô Não falando é. o que eu acho, tá, gente? Isso aí é bem significativo isso. E eu uso isso muito de exemplo no consultório. Porque às vezes o fato da criança tá magra, ai, tá tudo bem. Não, vamos ver o que ela tá, o adolescente, por exemplo, o que ele tá fazendo de atividade física. Eu sou muito chata, gente. Né? Isso, o que ele tá comendo, como que ele tá dormindo, entendeu? Quando os bebezinhos estão com 6 meses, eu falo, e aí? Natação, né? Vamos pôr a criança Isso. Pra cima. na natação. Eu falo, gente, eu sou muito chata. Por exemplo, ó, já começa, sabe, encher o saco. Então, porque começa de pequeno mesmo, gente. É um passinho de cada vez, né? Para manter a constância para sempre. E Flávia bota assim, eu vou pegar já duas coisas que a gente falou. Achei um trecho aqui que ela fala dessa questão do autocuidado, né? Depois que a gente vira mãe. E antes disso, né? Ainda na época da natação, muito legal. Tem vários trechos assim que ela coloca que são ensinamentos, né? Ela bota assim, a sensação... Primeiro ela coloca nessa parte, é um momento que ela perdeu uma prova de natação, e aí ela vai e coloca raiva, frustração, angústia, vergonha, tudo junto e misturado, né? Aí nesse momento ela deu um soco na água, e aí você fala assim, a sensação de autorresponsabilidade na qual o mindset é crescimento, é essencial em todos os aspectos da vida. Culpar as circunstâncias e se redimir da sua parcela de participação no resultado é um caminho duro e que não gera evolução. Ao se responsabilizar, você assume o controle da sua vida e de suas escolhas. Isso é importantíssimo. Claro que o esporte ele ensina muito isso. Eu acredito que é um dos caminhos mais eficazes para ensinar essa questão da autorresponsabilidade. Mas isso serve para a vida toda, né? Impressionante, muito legal. Para tudo, para tudo. E eu lembro dessa prova até hoje. Assim, eu lembro de tudo que né? aconteceu. E quando eu saí da água, eu encontrei com o meu técnico, eu tava chorando muito, tava com raiva, né? E aí ele falou assim, poxa, eu sei que você tá frustrada e beleza, mas você tem uma prova daqui 10 minutos, eu ia nadar na sequência, tinha nadado sem peito, ia nadar o 100 livre. E naquela época o meu pai, eu até escrevi no livro, meu irmão queria fazer uma faixa de campeã para mim, porque eu realmente era a favorita para ganhar. E meu pai falou, não, ela precisa nadar primeiro, ela precisa conquistar. E realmente eu não ganhei, né? Mas na verdade, depois quando eu fui nadar o 100 livre, eu fiquei em segundo também, mas o gosto foi muito bom, porque era uma prova que eu não tinha muita esperança, que eu ia bem, e depois da frustração eu consegui, sabe, passar por isso. E eu acho que se eu tivesse ganho, eu não ia lembrar, talvez, do jeito que eu lembro hoje. E são essas coisas que fazem a gente, na infância, criar essas ferramentas emocionais para o futuro, porque a gente vai fazer em outras áreas, que nem a Mi falou, para uma prova, para um relacionamento. Eu falo para o Lucas e para o Pedro muito isso. O esporte, ele dá uma simulação da vida real, né? Então, e a corrida, particularmente, eu acho que as corridas de longa distância, eu acho que elas geram ainda mais
essa conexão, sabe? Do que vou desistir, não vou, tô cansado, mas eu tenho que ir. Aquela coisa, aquela luta interna que a gente fica e que você vai, que é o que é a alta responsabilidade. Bom, se eu não vou, beleza, é uma decisão minha, mas vai ter uma consequência essa decisão, né? E eu não posso culpar ninguém, né? Hoje eu tive consulta com 2 adolescentes e eu falei assim, o que que vocês acham que vocês controlam? Aí eles ficaram olhando assim, como assim? O que que vocês acham que vocês têm controle assim, 100%? Aí o mais velho de 12 falou assim, eu tenho controle das minhas atitudes. Eu falei, exato. Porque na verdade a gente só controla as nossas atitudes, nossos pensamentos. O do outro, a gente não controla. Se vai chover, se vai fazer calor, a gente não controla. E isso gera uma preocupação e você gasta uma energia desnecessária. Uhum. Então, quando você pensa num esporte, você tem que pensar que você tem que se preocupar com você. Uhum. E que mesmo assim, gente, a gente não controla nem a gente. Porque você pode dar uma dor de barriga, entendeu? Na hora que você não controla. Você pode pegar uma infecção, você pode, né? Então, assim, eu não sei. Para mim é muito processo, por isso que não dá para só focar no final, tem que focar no processo e entender que você não tem controle de tudo. Só do que você vai agir, do que você vai fazer, né? Exatamente. E o que se encaixa nisso é a parte que a Andressa fala que em 2015, né, Andressa, aconteceu alguma coisa quando você voltou lá para Santa Catarina, né? Como é que foi isso? Você lembra? O Foi. O que começou a acontecer, né? Então, com vocês diferentes. Então, na verdade, eu abri uma e comprei. Tá cortando, Andressa. De novo. Melhorou? Melhorou. Tá. Eu abri uma lesão de pele e eu consultei inúmeros dermatologistas e ficou, é rosácea, é rosácea, é rosácea. E aí um dia meu marido olhou e disse assim, acho que tu tá com lúpus. Aí eu, meu Deus, lúpus o buraco é mais embaixo, né? Porque não melhorava com nada. E aí eu fiz o famoso FAM e quem analisou o meu exame de laboratório foi a minha irmã, que na época era bioquímica. E ela me ligou e disse assim, o teu FAM deu positivo num padrão que não é esse falso positivo que dá em todo mundo, né? Porque se a gente fizer em 100 pessoas, muitas vão ter positivo e não vai ser nada, né, Ani? Bonitinha. Oi. E aí ela me ligou na hora e falou, tu tem que investigar melhor porque teu anticentrômero deu positivo. E na época eu nem me lembrava muito o que era síndrome CREST e tal, anticentrômero positivo, já fazia muito tempo que eu não via reumato mais, né? E acabei consultando com uma colega reumatologista e uma suspeita de diagnóstico de síndrome CREST. Né? E aí ela me explicou um pouco sobre a doença e claro, depois a gente vai ler e fui pesquisar e óbvio, né? Não tem como não fazer essa busca. E a doença pode ter acometimento vascular, né? E sistêmico. Então, o que ela me aconselhou na época era ter um estilo de vida assim mais tranquilo, né? Tentar não trabalhar muito nos plantões noturnos, me alimentar bem, fazer exercício físico, né? E uma das principais causas de mortalidade da doença é a doença cardiopulmonar. Então, apesar da maioria ter só manifestação cutânea, 30% dos pacientes que têm esse anticorpo positivo que eu tenho podem desenvolver hipertensão pulmonar e doença do trato gastrointestinal. Então, foi uma mudança brusca do estilo de vida, né? Completamente diferente do que eu levava antes. Eu fazia plantão, às vezes entrava sexta-feira no hospital e saía só na segunda. Então, foi a primeira coisa que eu cortei. Não, porque se eu fizer isso, realmente eu posso ter alguma complicação mais séria, né? Exatamente. Você acabou mudando o seu estilo de vida para melhor. Para melhor, porque eu nunca tinha consultado um nutricionista na vida. Exato. Uhum. Aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, cheguei chorando, falei assim, eu vou morrer. Tadinha. Sim. O diagnóstico da doença não tinha sintoma na época. Eu nunca tinha sintoma de lesão de pele.
E aí eu nunca vou esquecer que ele falou assim, tu não tem uma opção que não seja mudar o estilo de vida, né? Então tu vai ter que trabalhar para manter o teu cardiovascular legal, desenvolver E uma tá doença. cortando, Andressa, tá cortando. Eu vou trocar de lugar aqui para ver se eu fico mais. Cortou em que parte, Mi? Não, deu para escutar, só que ficou travando só na parte do que o Péricles falou. Tá. Você não tem alternativa, tem que mudar a vida. Tem que Para mudar melhor. tem que mudar o estilo de vida, né? E tem que se dedicar a um exercício que realmente faça diferença para o teu cardiovascular. E aí não tem nada melhor do que a corrida nesse sentido, na minha opinião, né? E que se encaixava no meu estilo de vida e que para mim ficava tranquilo porque eu poderia fazer a qualquer momento, por exemplo, né? Não depende de horário, então para mim a rotina era muito fácil. E foi aí que eu comecei a me dedicar mais ao esporte. E aí, Sabe em um ano, ela correu 5 meias, não foi um negócio 5 desse? meses. Foi. que legal, Andressa. Sabe que, como a Michelle falou que eu gosto de ler, né? E eu gosto mesmo. Você contando a sua história, me veio um livro, que foi um dos livros que eu mais Adoro. gostei de ler o ano passado, que é O Obstáculo é o Caminho. E, na verdade, para você, eu acho que a sua doença foi o obstáculo, que na verdade virou seu caminho, né? Porque Isso. você acabou encontrando um estilo de vida a partir de uma coisa que a princípio era ruim, né? Isso. Uma doença, enfim. E esse livro, eu fiquei apaixonada por ele, porque exatamente ele fala que dentro de cada obstáculo, de cada dificuldade, você pode sim ter uma oportunidade de melhorar. Isso não significa romantizar o problema, Não. né? Não tem nada, que tá tudo bem, mas não ficar também se vitimizando, né? E não fazer nada em relação a isso, né? Então, acho que para você foi de um jeito meio torto, ruim, porém te levou para um caminho maravilhoso, de estilo de vida saudável, de escolhas diferentes, de você não entrar num burnout, dando um monte de plantão, enfim. É legal. E assim, legal. Flávia, tu sabe que no Rio de Janeiro não faz frio praticamente, né? Não o frio que a gente tem aqui no sul. Não faz. Então assim, o máximo que tu põe é um casaquinho, né, Mi? E só. E aí, depois que eu consultei, eu lembro como se fosse hoje, eu fui tirar um pote de açaí da geladeira e esse dedo aqui ficou só a pontinha, bem branquinha. Aí eu mandei para Reumato, né? Tem o Renault. Mas eu nunca tinha percebido. Foi no primeiro inverno que eu vim morar em Criciúma que eu percebi. E hoje em dia, o que eu tenho de mais grave, realmente o meu Renault é bem severo. Eu até mandei uma foto, acabou que não foi pro livro, porque preto e branco não dá para ver muito, né? Mas hoje eu tenho em todos os dedos. E é a única manifestação desde que eu abri o diagnóstico. Então, agora eu tô com 38 anos, faz 5 anos que eu abri o diagnóstico e nunca tive nenhum outro exame alterado, né? E eu acredito que realmente tem a ver com o estilo de vida. Ah, com certeza. Eu não tenho nem dúvida, Andressa. Com certeza as suas escolhas chegaram para esse caminho e você com certeza vai manter isso para sempre. E isso vai te deixar num estado praticamente de normalidade. Porque as mudanças do estilo de vida, e foi a pós-graduação que eu terminei agora, é tão robusta as evidências, sabe? Que não tem como não concordar, sabe? E assim, né, Flávia, esse negócio que tu falou, assim, de tu não se fazer de vítima quando tu descobre uma doença é extremamente importante, né? Muito. Porque, se tu for diabético, tu vai ter que fazer a dieta, não adianta. Se tu for hipertenso, tu vai ter que tratar, tu vai ter que mudar o estilo de vida. E eu não posso, por exemplo, me expor ao frio sem ter um preparo. E eu amo o inverno. Se tu me perguntar, o que tu prefere? O calor ou o frio? Eu prefiro o frio, a neve, gosto de correr na neve. E aí meu marido falou assim, não, mas tu não precisa deixar de correr no frio. Exato. A gente só precisa encontrar uma maneira que tu não tenha Renault, para não prejudicar os teus dedos. E aí a gente começou a encontrar um monte de coisas. Hoje quando eu corro no frio, é bizarro, porque tá todo mundo com uma lycra fina e eu tô lá com 2 quilos de roupa e uma luva elétrica ligada no terceiro... Ela tem uma gradação. Grau, assim, né? No 3º grau, lá chego toda encharcada, mas eu vou, né? Agora grávida eu corri 8 quilômetros na neve, foi muito legal. Que legal. Gente, que legal. Demais.
E Flavinha, aproveitando que você, né, que a gente está falando de corrida aí, conta aí pra gente, resumidamente, também para não falar logo tudo, como é que a corrida entrou na sua vida, já que não foi também um amor à primeira vista? E você também saiu, né, saiu fazendo corridas e corridas, e foi São Silvestre, até chegar a completar uma maratona de presentes de 42 anos de aniversário. Faz 42 anos, corre um 42, cara. 42 quilômetros, Eu comecei a corrida na gestação do Pedroca, né? E aí, em 2013, ele nasceu. E aí eu fiz uma primeira prova, alguns meses depois que ele nasceu, 5 quilômetros, odiei, achei aquilo péssimo. E falei pro meu técnico na época que ele falou, eu falei, olha, nunca mais me convida, porque eu não vou, acho que é horrível isso e tal. Aí ele falou assim, ainda você vai correr uma maratona. Eu falei, meu, é coisa de gente doida. Não viaja. Né? Cuspi pra cima, toda chuva de cuspe, né? Total. Aí eu treinava muito na esteira, que nem o esposo da Andressa, e eu odiava. E aí meu marido falou assim, Flá, você tem que ir pra rua, você tem que correr ao ar livre, que isso vai te estimular. E eu acabei correndo na rua, e eu sempre tive vontade de correr a São Silvestre. E aí eu pus essa meta para final de 2015, e aí eu fui fazendo provas de 5, de 10 e acabei indo para São Silvestre, que foi uma coisa muito legal, muito maravilhosa. Sempre achei muito legal a prova. E aí você corre 15 e você fala, bom, por que não correr uma meia maratona? Já que corri 15, correrei 21. E aí a primeira meia maratona foi horrível também, eu desidratei, foi péssimo, mas eu só pensava assim, o que eu tô fazendo aqui e tal. Quando terminou, eu falei, opa, qual que é a próxima? Muito doido. Bem assim. E aí eu comecei a fazer várias meias e eu fiz 42 anos em 2019. Meu pai estava doente e em 2017 ele começou a ficar doente e em 2018 ele faleceu. E aí, deixa eu ligar aqui, a gente vai acabar a bateria. E aí, em 2018 eu treinei muito, porém eu sabia que meu pai estava doente e que eu não poderia fazer uma maratona, não era o momento. Sabe quando você sente que não é o momento? E Sim. eu acho que eu senti porque ele faleceu em novembro. E aí eu pus a meta do ano seguinte fazer 42 anos, 42 quilômetros, né? E também fazer homenagem a ele, que é a pessoa que sempre me incentivou a fazer a prática esportiva. E aí eu fui para a Maratona de Buenos Aires, em setembro de 2019, e eu estava até falando com uns amigos hoje que foi tão perfeita a minha primeira maratona que eu tenho até medo. Porque deu tudo certo. Tudo certo, deu tudo certo. Assim, eu não passei mal, o quilômetro 35, que todo mundo fala, para mim não aconteceu nada. Cheguei correndo sobrando, fiz em 3 horas e 27, que eu tenho uma consciência de que é um tempo para uma primeira maratona Maravilhoso, bom. maravilhoso. Com certeza, voando. Sub 4 horas, o sonho de qualquer um. Aí eu fiz em 3 horas e 27 e foi muito bacana esse processo. Eu gostei muito do processo da maratona. Eu acho que a maratona ela é um MBA, né? Meu amigo fala muito isso, porque para você treinar para maratona são muitas logísticas que você tem que coordenar para você conseguir chegar no dia minimamente bem. Isso aqui é aquela coisa, você só vai saber se dá certo no dia, né? Que é aquilo que eu falei, sobre o incontrolável. Porque você pode treinar super e no dia você não tá bem, você tropeçar, você, sei lá, pode acontecer um monte de coisa. E aí eu sempre falei assim, isso aqui em casa, eu não vou menosprezar todo o processo da maratona se no dia não for do jeito que eu imaginei. Mas foi. Enfim, e aí esse ano eu vou para a Maratona de Chicago. Uau! Eu vou pra Maratona de... Que legal! Que legal. Eu ia para a Maratona de Boston, peguei índice para Boston, mas isso foi uma lição, porque na verdade todo mundo fala de Boston e quer ir para Boston, e eu achei que o sonho era meu também, sabe, gente? E não é. Assim, não é. Acho que era o ego que queria ir para Boston. Então eu abri mão de Boston e vou para Chicago. Estou bem feliz, porque espero que seja uma maratona bacana, os meninos vão comigo. E tchau, meu amor. E vai ser minha segunda maratona oficial. A outra foi o ano passado. Eu fiz uma maratona dentro do Parque do Ibirapuera.
beneficente. Que legal. Foi aquela que você organizou, né? Foi, eu organizei para ajudar duas instituições do Capão Redondo. E aí eu corri, dei 8 voltas dentro do parque e o Lucas, meu filho mais velho, correu os últimos 12 km comigo. Então foi bem legal também. Sinistro. O guri é sinistro. Ô, Flávia, tu sabe que quando a Mi lançou ali, inscritos os atletas, tal, eu pensei, não, mas eu não sou atleta, não vou escrever. Porque esse negócio do rendimento é uma cobrança que a gente tem, né? E eu nunca me considerei assim, uma corredora nota 10, eu não sou rápida. E aí eu olhava o Insta de vocês e pensava, nossa, olha a Flávia, olha a Ana, olha não sei quem, elas fazem uma maratona em tanto. Então não vou escrever. E às vezes as pessoas têm tanto foco nesse rendimento e tem vergonha de começar, né? Porque quer falar um gordinho caminhando e correndo, né? Mas o rendimento também não é tudo, né? Não é com certeza. É importante você mexer. Na verdade, ele é consequência daquilo que tu tá fazendo no dia a dia. Não tem como não progredir se tu se dedicar, né? Todo mundo que se dedica a alguma coisa, em algum momento acaba progredindo e ficando melhor naquilo, né? Exatamente. Então... Nossa, eu falei exatamente isso hoje pro Lucas, na hora que ele foi treinar hoje corrida. E eu falei assim, ele treinou hoje, gente, tô até ficando com medo, porque daqui a pouco não vai rolar, eu correr com ele mais. Mas eu falei pra ele, treina que vem, filho. Pra Isso qualquer aí. coisa na vida. Treina que vem. Assim, agora, se você quer performance ou não, é outra coisa. Eu falei isso pro meu paciente hoje, que ele era do competitivo, do Paineiras, de natação, e ele não quer mais, ele não gosta, entendeu? E eu falei pra ele, não tem nada de errado você não gostar de competir. Isso é uma coisa que é de cada um, né? Eu sempre Não é gostei. obrigatório. Não é obrigatório, né? Eu gosto de competir. Eu tenho muitas metas minhas, óbvio, você quer ganhar do outro, mas eu sempre tenho muito de mim, comparar eu comigo, com os meus tempos, com as minhas coisas. Mas é uma coisa minha. Se você não gosta, e para quem está ouvindo, e de repente falar, poxa, mas não sou atleta, mas para você ser saudável, eu preciso ser atleta? Não. Você precisa ter consciência da importância da atividade física, entender que a gente vive hoje numa situação que leva a gente ao sedentarismo, porque é elevador, é carro, é delivery, é controle remoto. Controle remoto. Então, assim, eu falei isso hoje para um paciente. Eu falei assim, às vezes a gente fica colocando a meta lá da OMS de fazer 150 minutos por semana, e aí não faz nada, e aí não faz nada, né? Então, é melhor fazer 10 minutos do que não fazer nada. Porque esses 10 minutos te transformam, isso eu falo muito sobre formação de hábito. Se você faz uma coisa, mesmo que seja pouquinho, todo dia, você se torna essa pessoa. E aí, a partir disso, você consegue perpetuar isso, né? E assim, eu não consigo ler tanto que nem você. Falar, lê uma página por dia. Mas uma é pouco. Mas você não tá lendo nada, entendeu? Então uma é melhor do que nada. É uma melhor do que nada. Então, assim, é aquela frase que eu gosto. É melhor os 3 quilômetros que você andou do que os 5 que você não correu. Perfeito. Você fica no campo das ideias. Eu deveria fazer isso. E às vezes, gente, o ideal... A gente, como médico, eu tenho que falar para o paciente, olha, 150 minutos por semana. Ele tem que saber, é uma informação, uma dose, como se fosse um remédio, certo? Uma dose. A medicina do estilo de vida, ela é dose dependente. Já pode falando, pode botar. Já pode. Você pode ir falando, só que daí você vai falar, isso aqui é um ponto, mas você está muito longe. Então, vamos ver um dia de cada vez, para quem sabe você chegar nesse ponto. Agora, não dá para ir do 0 para os 150 minutos por semana, porque ele não se sustenta, né? Então, a gente tem que, é o que a Ju está falando aqui, os bons hábitos é constância, é mudança do mindset, da cabeça, é virar automático, né? Você conseguir não pensar mais sobre a decisão, vou ou não vou. Você precisa você está cansado, cheio, você tá, né, quer fazer outra coisa, mas no fundo parece que é um negócio que te empurra, né? E aí você acaba fazendo e o ciclo vai girando. E só para rapidamente eu falar, a medicina do estilo de vida ela é uma engrenagem. Então,
os pilares, que é o sono, manejo do estresse, atividade física, alimentação, relações interpessoais e uso do tabaco e do álcool, quando você muda um pilar, que você não acha que tá legal, você mexe os outros. Então, por exemplo, se você vai manejar o seu sono, você está dormindo pouco, quando você começar a dormir mais, o que vai acontecer? Você vai ficar menos estressado. O que vai acontecer? Você vai comer diferente, porque o sono modula o nosso apetite. Aí você vai ter mais pique para fazer uma atividade física. Então, assim, isso é um hábito bom puxa o outro, né? Exato. E um hábito ruim puxa o outro, né? Então, assim, né? Então, eu acho que os hábitos bons vão puxando e você vai fazendo essa rede de conexão. E aí é mais fácil do que você querer mudar tudo também ao mesmo tempo. Ah, eu vou mudar tudo. Eu vou comer melhor, eu vou fazer atividade física, eu vou dormir, eu vou meditar. Não vai, gente. Desculpa. Não vai. Ninguém consegue. E a Ju falou ali agora uma coisa que é fundamental, né? Não importa se tá afim ou não, tu tem que fazer, encaixar isso na tua vida, colocar como prioridade, né? Porque se a gente deixar assim, se der eu vou, não vai. Não vai, porque tu vai achar outra coisa para fazer no lugar. Então, não é. Hoje em dia, eu penso assim, exercício físico é minha prioridade. Então, todo dia eu vou, né? É como se fosse uma reunião com você mesma. Isso. É como se você marcasse uma reunião com você que você não vai faltar. Você só vai faltar se estiver doente, ou filho doente, né? Um motivo muito real, assim, né? Motivo então, realmente que te impede de ir, né? Eu acho engraçado que aqui eu sou meio famosa por correr na chuva, porque as pessoas quando chove não vão, né? Aí eu digo, não tem por que não correr na chuva. Tu corre na chuva, tu volta, toma o banho, te esquenta e tá tudo certo, né? Nada vai acontecer nesse processo. Então, não vai ser exatamente. Não vai derreter, não vai pegar gripe, não vai ficar doente e tal. Se tu fizer assim, chega, né? E então, assim, se um dia tu não vai porque tá chovendo, outro dia tu não vai porque tá com calor, outro dia tu não vai porque tá cansado, aí tu nunca vai. Então, tem que colocar aquilo como parte da agenda, né? E eu acho que o fato de não se comparar com os outros é fundamental. Quando eu parei de olhar para o que os outros estavam fazendo, assim, em termos de rendimento, que eu comecei a melhorar. Não vou postar porque hoje o meu pace deu 7 nos 5 quilômetros. Então, eu não vou postar porque eu tenho vergonha porque o da fulana deu 5, né? Só que a fulana é a fulana, eu sou eu. Daqui a pouco eu vou chegar no 5 se eu mantiver a distância, né? A fulana tem outra vida, a fulana tem outra opção, né? Então, ela é a fulana. Exatamente. Porque assim, essa coisa do comparar, eu vejo muito pelo Lucas, porque ele tá correndo, ele não tem comparação, gente. Entendeu? Porque assim, não tem muitos corredores de 11 anos. Sim, são poucos. Então, ele não tem nem noção, gente. Assim, não tem nem noção. E assim, Andressa, não, você não tem noção. Hoje ele fez 3 tiros de 1 quilômetro. Tá? E aí ele foi com mais 2 meninos de 14 anos, ele tem 11. Sabe pra quanto que eles fizeram? 4h30, 4h15. Eu falei, gente, vocês estão com problema, vocês estão correndo muito rápido. Eles começaram a rir. E pra eles é divertido. Sabe por quê? Porque não tem essa coisinha assim. Não tem a cobrança. Exato, e não tem a cobrança interna e externa. Eu acho que é muito chato isso, sabe? E a história do outro pertence ao outro. Né? E você tem que viver a sua história, escrever a sua história com esporte. Se vai ser buscando performance ou não, aí é uma questão que você que tem que decidir. Se você quer ou não. Por exemplo, correr uma maratona muito rápido gera um sacrifício. E você tem que ver se você tá ou não disposto a fazer. Porque às vezes você não tá, entendeu? Exato, exatamente. Viu, Flávia? Cortou. Acho que agora travou, Andressa. Tá, que pediu uma senha aqui. Eu conectei o celular que tá com a bateria no fim. Quando eu fui correr a maratona, eu tinha esse negócio, mas eu não consigo, porque eu não sou boa o suficiente. Aí o meu marido, que sempre veio na cabeça, todo mundo que quer alguma coisa consegue se dedicar. Eu, mas eu tenho parte de madrugada, tá? Quando tu tiver o parte de madrugada, tu não vai poder treinar outro dia 3 horas, né? Treinar 3 horas, vai no dia seguinte. E aí coloquei na cabeça que ia fazer isso, bem devagar, mas fiz. E para mim não importava fazer rápido, completar uma maratona, de preferência sem caminhar e conseguir. Então a gente vai tirando esses bloqueios ao longo do tempo, né? À medida que tu consegue,
conseguiu o 5, daí tu já não quer mais o 5, tu quer partir pro 10, porque o 5 já não é mais um desafio. Aí tu chega no 10, o 10 já não é mais um desafio. Aí tu chega no 15. Exato. E se tu se desafiar sempre na corrida, tu vai progredir. Exato. Como Sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero fazer esse ano, Andressa? Eu vou ver se meu técnico vai autorizar, claro, né? Mas em dezembro eu quero fazer o caminho da fé. Eu quero ir para Aparecida correndo. Ai, que lindo! Você podia ir comigo, né? Ó, com bebê pequeno. Vai estar de bebê. Ela tá amamentando. Vai É verdade, não vai rolar. Mas assim, eu vou e te conto. Tá. Não, e tu sabe que a maratona, Flávia, foi assim, a história da maratona. Quero correr uma maratona, porque corredor é meio assim, né? Eu quero isso e vamos meter a cara e vamos lá. Aí eu fui fazer a maratona da Disney, só que não tinha mais a opção de correr só a maratona da Entendi. Só tinha o pacote que tinha que correr 5, 10, 21 e 42 na sequência. O mais difícil. O mais difícil. Aí veio na cabeça o eu não vou conseguir. Aí meu marido falou assim, por que tu não vai conseguir? Tu já corre 5, tu já corre 10, tu já corre 21, vamos encarar, porque se a gente treinar, a gente vai conseguir. E aí a gente fez a primeira maratona nesse Ai, que legal. Muito legal. Que maravilhoso. É muito legal esses desafios. Eu fiz agora do Beto Carreiro. Corri 5, 10 e 21. Foi bem legal. Gente, vocês são demais. Vocês voam, vocês... Olha, não, e na foto, sabe, dá pra ver, assim, uma energia de... Parece ter um raio atrás de vocês. Toda foto vocês estão numa leveza. E eu falo, eu não corro nessa leveza. Como é que elas conseguem? Sim, mas tu sabe uma coisa? Quando tu completa uma prova dessa, na tua cabeça, e pouca coisa te permite, sabe? Não é fácil. É muito doido isso, gente. Não dá pra explicar, né? Que tu consegue fazer coisa difícil. Né? Não, se eu corri uma maratona, eu vou conseguir fazer. Não, eu corro. Exato. Vai desbloqueando limites na cabeça e vai desbloqueando e tu vai ter outra personalidade, persistência. É incrível. Não, você falou, vai desbloqueando mesmo, vai desbloqueando os fantasmas, né? E aí você consegue fazer, é muito doido isso. Não, então, aconteceu comigo esse ano, no ano passado, uma mini provinha do que vocês estão. Eu senti um gostinho. Eu falei, né, que eu só corro por causas nobres, e aí eu peguei. E eu corro aquela corrida do Correndo pelo Diabetes, do meu colega do Bruno. E eu fui na primeira, eu não corria, e eu fico com aquela cabeça de, eu vou correr só por conta da causa. E aí fui, foram uns 5 quilômetros aqui, né? Aqui no Recreio, mais sofridos. Eu comecei a ficar toda dormente, enjoada, queria desmaiar, não sei o que, no final, e o meu marido corre. E aí o Fábio, vamos, Michele, vamos, me ajudou até o final. Eu sei que quando eu cheguei no final, eu quase desmaiando, beleza, fui. Isso tem 2 anos. Aí, ano passado, teve a corrida de novo. Aí, na hora de me inscrever, o Bruno, Michele, e aí, você vai participar? Eu falei, não, vou sim, não sei o quê. Aí eu falei, Fábio, eu vou botar os 5 quilômetros, porque eu tenho 1 ano que eu não corro, eu acho que eu não consegui correr isso não. Beleza. Só que aí eu fui com aquela mentalidade, eu já estava melhor de condicionamento, tudo. Tava treinando bem o surf e o skate. Aí eu peguei, comecei a correr. Aí eu fui com uma outra mentalidade, né, focando. Falei, não, gente, eu vou tentar ser melhor, pelo menos ser melhor do que eu fui antes. Fui com ele nos 5 e aí eu ao longo do caminho, foi o mesmo trajeto, eu falei assim, eu tô melhor, eu não tô sentindo aquelas coisas estranhas, tá? Não, eu tô conseguindo, gente, eu sou capaz, não sei o quê. Aí fui chegando perto, olhei o reloginho, 5, eu falei assim, eu cheguei no 5 de boa, aí eu falei, Fábio, vamos voltar correndo, mesmo que eu tivesse me inscrito só pros 5, eu fiz os 8. Aí o Fábio, ano que vem você vai correr 10. 10. É isso aí. Não, mas exatamente. E uma coisa que nem assim, ó, o tempo todo tu fala, mas eu não corro. Mas, por exemplo, assim, se tu me colocar uma prancha,
Eu não vou surfar, né? Eu não consigo surfar, nunca consegui, já tentei fazer aula, não vai, mas também Não, nunca me dediquei o suficiente para aprender. exato. Então, uma coisa que eu Sim. digo para as pacientes assim que consultam é que tu tem que te encontrar no exercício físico, né? Tu tem que gostar daquilo que tu tá fazendo. E tem tantas opções, né? Tu não precisa ser corredora porque fulana corre, tu não precisa ser surfista porque fulano corre. Exato. Mas tu tem que experimentar de tudo até achar alguma coisa que realmente tu consiga manter porque tu gosta. Porque isso também é fundamental, Exato. né? Eu tive uma paciente, Andressa, que ela encontrava comigo na natação dos meninos, ela falava assim, doutora, eu queria tanto ser que nem você, mas eu odeio correr. Eu falei, bom, Não então, vai ser que nem não vai eu. ser que nem eu. Aí Exatamente. eu falei, e ela estava sedentária, tal, e estava incomodada, 2 filhos, tal. Aí eu falei, mas o que você gosta, né, de fazer? Ela, eu gosto de dançar. Eu falei, legal. Aí eu não sei por que ela começou. Eu falei, mas tem algum lugar perto da sua casa que você, né, tem um lugar que você poderia? Tem uma academia. Eu falei, tá. E tem aula do quê lá? Aí ela começou a falar. Aí eu falei, por que você não faz essa aula de polidense? Não sei, gente, por que eu falei. Eu sempre conto essa história em todas as lives porque eu acho fantástico. Uhum. Aí eu falei, ela falou assim, Fel, vamos fazer um combinado? Você acha que você consegue? Isso é uma das bases da medicina do estilo de vida, tá, gente? É fazer entrevista motivacional e metas SMART, né? E aí eu falei pra ela assim, você acha que você consegue um mês fazer uma aula por semana de polidense? Tipo, uma meta Real. pequena. Sim. Pequena e Real. real. Impossível. Real. É. Ela falou, eu posso. Ela falou, mas não é pouco. Eu falei, não, mas você não tá fazendo nada, eu quero que você faça um mês. Uhum. Mesmo que você tenha vontade de 2 vezes, eu quero que você só vá uma vez. Aí, beleza. Aí ela foi um mês. Passou um mês, eu encontrei com ela, ela falou, doutora, eu já tô indo 2 vezes, já me inscrevi para 2 vezes. Falei, beleza. Aí passou mais um mês, ela falou, então, eu tava achando que eu precisava ficar mais em fortalecimento, eu fui pro Pilates. Bom, gente, resumindo, eu criei um monstro, entendeu? Ela, Adorei. ela virou tipo polidancer, sabe assim? Ela pôs um pau de polidense no quarto dela. Adorei. Olha só, incrível. Aí ela pôs um pau de polidense no quarto dela, quebrou o closet e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei um tempo sem vê-la, não calhava os horários, ela foi no consultório levar as crianças, eu olhei pra ela e falei, nossa, você tá muito gostosa, você tá muito bonita. Ela falou, nossa, doutora, não sei o quê. Aí tava o marido junto e ela tinha me contado a história do pau do polidense. Eu falei, de nada, viu? De nada. Porque assim, ele começou a Gente. rir, por quê? Falei, por quê? Porque essa mulher é uma puta gostosa. Ela pôs um pau de polidense no quarto. Não quero saber o que vocês fazem. Mas Mas com assim, certeza melhorou tudo, com certeza porque melhorou melhora a tudo. autoestima, melhora todo o resto, né? Exato. Eu acho que quando eu falei pra ela, eu autorizei ela a fazer um mínimo. Uhum. Porque Exato. esse que é o problema, às vezes, dos médicos. Eles querem fazer a prescrição final. Uhum. E o Uhum. paciente não engaja. O paciente não vai engajar. Não, Entendeu? muitos E essa progressão. nem passam, né? Muitos nem recomendam, né? Nem a Tem mudança do estilo de vida. Do Muitos nem. estilo de vida. Remédio. Só que os que recomendam ainda tem essa questão, não é? Olha, você tem que fazer 3 vezes na semana, não. Porque aí você passa já o inalcançável. Uhum. Exato. Não engaja. E o mesmo vale para uma dieta, né? Às vezes a pessoa ficou 20 anos comendo errado. Ela não vai conseguir em 2 dias comer certo. E se ela tentar, provavelmente ela vai voltar a comer errado. Então a mudança tem que ser gradual, porque ela vai ter que ter um tempo para reverter esse hábito ruim que foi da vida inteira, né? Mas o ser humano é imediatista. Ele engorda em 20 e quer emagrecer em 2, que não funciona, né? Sim, E esse exatamente. é o papel do médico, né? Esse é o nosso papel, né? Muito legal. Meninas, olha só, 9-7, tá? Eu tinha prometido pra Flavinha que eu ia acabar antes. Eu prometi, mas 3 mulheres juntas, ó. Isso que a Ana não tá, hein? 4, porque a minha neném é menina. Viu? 4 meninas. Não dá. Não dá. Mas eu quero finalizar. Primeiro de tudo, foi maravilhoso conversar com vocês. Obrigada. Eu acho que assim, vocês acrescentam para a sociedade. Eu tenho muito isso, eu converso muito isso com o Fábio. Eu gosto, eu não faria psicologia, mas eu gosto muito de conhecer pessoas que fazem a diferença na vida de pessoas, a diferença na vida da sociedade. Isso para mim
assim, eu sou assim, sabe? Quando eu conheço, eu quero ter essas pessoas na minha vida, sabe? Porque me alimenta de energia, de conhecimento. E vocês são, né? Os 23 coautores aqui foram presentes que eu ganhei mesmo do movimento. E assim, o capítulo de vocês é aprendizado, todos esses, cara, cada capítulo eu sou muito suspeita a falar. Eu não posso falar muito que as pessoas vão falar, lógico, ela quer vender. Não, não quero vender, gente. Eu quero que vocês leiam, só isso. Porque é muita vida. Isso tudo, assim, que hoje a gente pincelou aqui, que a Andressa falou, que a Flávia falou, tem mais detalhado. É porque eu não consegui falar nem metade do que eu queria. Que Flavinha, ela bota lá como começar, ela dá dicas assim de como você começar. A gente deu uma pincelada aqui um pouquinho de tudo, né? E tem um recado final do capítulo das duas que eu queria ler. Bom, eu vou ler o da Andressa, que ela fala assim: se você é sedentário e não se alimenta bem, comece a mudar o seu estilo de vida e sinta os benefícios que uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios proporcionam. Só depende de nós. E eu garanto, é vida da melhor qualidade. Muito, muito maneiro. Muito legal, sabe? Assim como a Ju, né, que teve a questão, a surpresa, né? É uma surpresa na nossa vida, um diagnóstico inesperado, e que a gente aprende, né, em situações que não são muito agradáveis, mas a gente está aprendendo com a vida a todo instante. E é muito orgulho, sabe? Ver que vocês dão a volta por cima de uma maneira assim de show de bola, de orgulho, dá um show mesmo. Parece que é fácil, né? Falar, você tem fenômeno de Renault, mas não é isso, sabe? Não é fácil. A gente que é da área, quando a gente tem um diagnóstico na gente, é difícil pra caramba. Então, assim, é emocionante, sabe? Conhecer com cada pessoinha que eu converso, que eu vejo que é paciente e é médico e sabe dar a volta por cima brilhantemente, usando isso que a gente tem, que é uma ferramenta maravilhosa, que é a medicina do estilo de vida, que a Flavinha falou. E aí a Flavinha finaliza assim, eu vou deixar vocês falarem, eu juro que eu vou ficar caladinha, só porque eu tenho que ler isso. Flavinha vai e fala assim, a medicina traz consigo o estigma de que médico bom é aquele que é 100% dedicado aos pacientes, como se fosse um sacerdócio. Precisamos quebrar esses paradigmas e encarar o autocuidado como parte de ser um bom médico. Esse é o nosso lema mesmo, é isso que vocês entenderam perfeitamente o que eu fiquei angustiando por muito tempo na minha vida, sabe? É exatamente isso. É a gente mostrar que ser bom médico não é só saber um monte de literatura. Isso é muito importante, gente, mas não é só isso. É a gente dar o exemplo, é a gente criar monstros, como a Flavinha deu o exemplo agora. Que é um orgulho, assim, sabe, para a sua paciente. Ela fala, eu recebo direct falando, olha, aquela dali é a minha paciente, é a minha doutora, é a minha médica, o meu médico. Isso é muito bonito, né? E ao outro lado, né, que a Flavinha coloca também, como ela deu vários momentos aí, ela falou das crianças, né? A Andressa que tá aí com a neném na barriga, ela diz, Lucas, hoje, com 10 anos, treina ao meu lado, corrida de rua 3 vezes por semana. Ele precisava de algo que o desafiasse. E o Pedrinho, com 7, nem sei se eles têm mais essa idade, porque foi ano passado que a gente escreveu, compartilha comigo aulas de yoga, com a intenção de trazer equilíbrio e autoconhecimento. Sei que sou mãe deles, mas antes de tudo sou mulher, com a sua história e com toda uma vida pela frente. E isso lá no meio também, você fala, a Flávia fala, que é um ensinamento que, assim, que a Andressa já vai ter
a filhinha com esse ensinamento, porque a gente aprende muito na porrada. Eu me vi quando a Flavinha falou, né? Porque eu também tenho 2. No primeiro, a gente se doa para a criança e a gente se culpa. Eu me lembro quando eu ia fazer qualquer pilates e spinning da vida, eu falava, eu tô largando a minha filha. Só que não é isso, ela fala no capítulo, a gente não tá largando. E aí, quando o Pedrinho veio, ela fala que, com muito prazer, ela tá indo se cuidar para ela ser uma mãe melhor, uma mãe mais completa. Então, Andressa, isso é um presente, sabe? Que você tá entendendo isso e você vai passar para todos os seus pacientes. Que não é culpa da gente a gente se cuidar. Seja para ser mãe, não é culpa da gente a gente se cuidar para ser uma boa esposa, para ser uma boa médica, sabe? Isso é um conhecimento que tá aqui no livro. Cara, e eu vou te falar, é divino, né? É muito bom. Muito obrigada, meninas. Agradeço muito. Obrigada, Mi. Obrigada, viu? Obrigada, Mi. Obrigada, Andressa. A sua história é linda. E acho que a gente é que a gente falou aquele dia, Mi, do livro, né? São sementinhos que a gente vai plantando. E é isso que é o mais importante. A gente não vai mudar o mundo, mas o nosso entorno a gente consegue mudar. E isso vai tomando, eu acredito muito nisso, vai tomando proporções, às vezes, que a gente nem imagina. Só precisa dar o primeiro passo mesmo, né? Obrigada, viu? De verdade. Ô, Mi, e assim, outra coisa que eu costumo falar muito é que a gente já tem tanto azar que nos rodeiam, a gente pode perder a vida. Foi atropelado, tomou um tiro na cabeça, tal, né? Isso é azar, não tem como evitar. Agora, a maioria das doenças que levam o ser humano a óbito, né? Tanto que se a gente olhar assim, a óbito, não digo só morrer, digo morbidade de vida, morbidade, né? São todas coisas evitáveis. É hipertensão, é diabetes, é uma coronariopatia, e isso só depende da gente, né? Então, o azar a gente não tem como influenciar, né? A idade a gente não tem, o tempo a gente não tem como parar de envelhecer. Mas, se a gente olhar, o que mais nos tira a qualidade de vida e o que mais nos mata são as doenças que a gente consegue prevenir, né? E a gente só consegue mudando o estilo de vida. Exatamente, Então, é a base da medicina do estilo de vida, Andressa. Estilo de vida, e assim, né, Flávia, eu nem gostava de Instagram, faz pouco tempo que eu comecei a me dedicar a isso, e o retorno que tu tem quando tu posta alguma coisa sobre exercício físico, eu comecei a postar e as pacientes diziam assim, ai, posta que tu me incentiva, né, então tu posta, é como se eu postasse para prestar uma conta, né, e a pessoa que está do outro lado se sentisse estimulada. Então, a gente acaba vendo um feedback muito positivo e tu é estimulado por outras pessoas e ao mesmo tempo estimula, e essa corrente é muito do bem, né? Então, acho que... Mi, parabéns pelo movimento. Eu acho que os médicos, na maioria, são sedentários, né? E isso vai totalmente na contramão daquilo que a gente orienta o paciente a fazer, né? Não tem como orientar a fazer dieta e exercício físico se tu mesmo não pratica isso, né? Então, o movimento tá show de bola, acho que só tende a crescer, né? E a gente fala mais dos pacientes, mas os próprios colegas têm que ter um estilo de vida mais saudável, né? Exatamente, é a base de tudo. Parabéns, meu amigo, parabéns de verdade. Nada, o movimento é nosso. Eu plantei a semente, ó, os insetos já levaram, já pulverizou, já. Legal. Muito obrigada. Não, sem vocês, o que seria, né? O que eu falo lá no nosso grupo, né? O livro só saiu graças a vocês, com certeza. Não, muito obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Beijo. Boa noite. Tchau, meninas. Tchau.